Olá, olá, dando continuidade aos vídeos tutoriais sobre os princípios da lógica informal. Lembrando que no vídeo anterior apresentei uma explicação detalhada sobre o conceito de falácia, e o objetivo nesse é a partir desse, iniciar um projeto para explicar cada uma das falácias separadamente. Mesmo que não sejam impossível ser todas as falácias existentes no mundo, mas pelo menos algumas das mais importantes ou mais conhecidas. Começando pela falácia da bola de neve, que também é conhecida como falácia da derrapagem, pendente resvaladiça ou pendente escorregadia. E a partir desse vídeo, para os seguintes, eu diria que a ordem dos fatores não altera o produto, mas se não assistiu aos vídeos anteriores, sugiro que comece pela parte 1 dessa playlist dos princípios da lógica informal. Por quê? Porque eu fiz esses vídeos mesmo numa sequência, onde eu introduzi alguns conceitos que servem para embasar o estudo individual das falácias. Então, provavelmente eu vou dizer alguma coisa aqui que, para não se perder no caminho, é importante voltar um pouquinho, tá bem? Retomando então a definição da falácia, essa definição que eu utilizo aqui, ela foi proposta por Solanas. Então, basicamente, a definição que ela propõe é: a falácia é um argumento não racional ou racionalmente não convincente. Quer dizer, embora possa ser válido, contém um erro inferencial por violar um ou mais critérios da boa argumentação. Então, as falácias, elas sempre vão estar relacionadas com a estrutura do argumento. Quando mencionamos a estrutura do argumento, estamos falando na relação entre as premissas e a conclusão. Outra coisa que é importante retomar é a metodologia proposta por Solana, que é dividida em 2 passos. O primeiro é identificar o critério da boa argumentação, que foi violado, entre eles clareza, relevância ou suficiência. Algumas falácias vão violar apenas um, outras vão violar mais critérios, ok? O segundo passo é identificar a causa específica ou o núcleo do erro. Eu gosto mais de usar o núcleo do erro que gerou a falácia. Aqui, então, estamos visualizando uma parte da tabela de classificação proposta por Solanas. Essa tabela está no livro dela, mas eu, para facilitar aqui, como ela estava em espanhol e não existe uma edição em português do livro, eu fiz uma adaptação para as explicações e separei. Eu disponibilizo essa tabela, o link para ela está nas informações. Então, para acessar, tá facinho, é só buscar o link ali nas informações do site. Para quem quiser, daí nesse link ela vai estar completa, que tá? É só extrair essa parte. A bola de neve, portanto, ela faz parte. Veja que aqui na nomenclatura da Solanas está como ladeira escorregadia, que também é outro nome para ela, ok? Então, ela faz parte dos grupos de falácias que viola o critério da suficiência, que é o primeiro passo da metodologia dela, e daí o segundo passo é identificar o núcleo, e o núcleo, então, seria a causalidade, ok? Apresentando, então, uma perspectiva geral para a falácia da bola de neve, temos que a falácia da bola de neve ocorre quando se argumenta que uma ação inicial, que é geralmente pequena ou aparentemente inofensiva, inevitavelmente levará a uma série de consequências indesejáveis, culminando em um resultado extremo e negativo, sem justificar adequadamente os vínculos causais entre cada passo dessa cadeia. Tudo isso, todas essas palavras, nós podemos reduzir em algo que chama o efeito dominó. E para quem não sabe ou não conhece, o dominó é um jogo que utiliza umas peças semelhantes a essas que estão aí na imagem. E se pegamos essas peças separadamente e posicionamos elas verticalmente numa sequência e deixamos elas todas em pé. Se uma delas cai, ela derruba a seguinte e assim sucessivamente, até que todas as peças estejam caídas. Então, basicamente, o termo efeito dominó, ele capta
ele capta bem a estrutura, a dinâmica da falácia, que é isso mesmo, é uma coisa inicial que vai desencadear uma série de eventos e ocorrências, ok? Retomando então a metodologia para classificação, temos que o primeiro passo é identificar o critério da boa argumentação que foi violado. E no caso da bola de neve, esse critério, como já vimos, é o critério da suficiência. E o segundo passo é identificar o núcleo do erro que gerou a falácia. E como vimos também, esse núcleo é a causalidade. Quando falamos em argumento, falamos, portanto, sobre a relação entre premissas e conclusão. Aqui, as premissas, quando se trata da falácia causal, as premissas não oferecem razões suficientes ou não justificam para se chegar a uma conclusão a partir do conjunto de causas atribuídas. Estamos, então, se trata de como se justificará a ideia que se quer defender. Como estamos mencionando causalidade, acho pertinente apresentar uma definição do que seria a causalidade. E a causalidade seria uma relação entre eventos que acontecem em coisas naturais. No caso da falácia, se ela incorre no erro a partir da causalidade, se o núcleo do erro dela é a causalidade, significa que o conjunto de premissas utilizados para apoiar a conclusão não é suficiente para sustentar esse apoio do argumento. Então, o argumento não é válido, não é adequado, ok? E qual é a estrutura que o argumento apresenta no caso da bola de neve? Aqui vou apresentar duas, começando por essa. Então, temos que P causa Q causa R, R causa S, então P causa S. Se pensamos numa pergunta, em transformar isso numa pergunta, como a relação entre as premissas e a conclusão ocorre? Então, um evento, objeto inicial, vai desencadear uma série de outros eventos. E isso está aqui, como se fosse uma fórmula. P causa Q causa R, R causa S, P vai causar S. Então, esse evento ou objeto inicial que vai desencadear todas as outras séries de ocorrências. Uma outra estrutura possível para se pensar essa relação entre as premissas e a conclusão é essa daqui. Se A ocorre, então B inevitavelmente ocorrerá. Se B ocorre, então C inevitavelmente ocorrerá. Se C ocorre, então D inevitavelmente ocorrerá. D é um resultado extremamente indesejável, portanto A não deve ocorrer. Essa estrutura aqui, ela está captando mais quando a falácia é utilizada, essa falácia da bola de neve é utilizada para, como que eu vou dizer, para bloquear algumas ideias ou para ir contra algumas ideias, entendeu? Observe que nas duas estruturas o encadeamento está presente, e isso que importa, né? E aí é nisso que devemos nos atentar. Nas duas, vou voltar a tela. Ok? Veja que essa estrutura de causalidade está presente nas duas versões. Bem, agora quero apresentar um exemplo de argumento que segue essa estrutura da causalidade, essa primeira que foi apresentada. Veja que nesse exemplo a cadeia causal é plausível e as premissas oferecem justificativa suficiente para apoiar a conclusão. Propositalmente, eu selecionei um exemplo plausível, que é para quê? Para ficar claro que o problema não está nessa relação causal, porque muitos argumentos se dão através da causalidade, por esse encadeamento de causas. Isso é comum na argumentação. Tanto que está aqui, estamos vendo. Existem evidências que fazem as premissas serem verdadeiras, o que fortalece a conclusão. Então, aqui nesse argumento, cada elo da cadeia causal sustenta o outro. Então, vamos bem observar isso, ok?
Agora, eu vou apresentar um argumento e vamos juntos identificar as premissas e a conclusão, ok? O argumento é esse, é um argumento bem simples, mas veja que ele é um pouquinho mais complexo dos argumentos que eu apresentei nos outros vídeos que eram mais simples, ok? Aqui já começa a complicar, e essa é a ideia, e complicando cada vez mais. Então, o argumento é: não devíamos autorizar o acesso não controlado à internet. A seguir, vai-se haver e estará toda a gente a frequentar sites pornográficos e não tarda toda a estrutura moral da nossa sociedade se desintegrará e ficaremos reduzidos a animais. Bem, vamos identificar as partes separadas do argumento. Então, aqui temos que a ideia central é que se deve controlar o acesso à internet. Não devíamos autorizar o acesso não controlado à internet. Observe que esse argumento ele já começou pela conclusão. Isso é comum na argumentação. Às vezes você já lança ali a ideia principal e depois justifica-se. Como também acontece de outras formas. Às vezes o argumento começa pelas premissas e a conclusão está no final. Então, isso é indiferente. Cabe a quem está analisando a conseguir fazer essa identificação. Bem, então a ideia é: não devíamos autorizar o acesso não controlado à internet. E por quê? Porque toda a gente vai frequentar sites pornográficos. E o que vai acontecer? Toda a estrutura moral da nossa sociedade se desintegrará e ficaremos reduzidos a animais. Então, vamos visualizar esse argumento um pouco mais simplificado, porque essa simplificação, o que vai fazer? Vai ajudar a captar melhor a ideia e é também um exercício para a interpretação da própria argumentação. Então, está aqui a versão dele um pouco mais simplificada. Veja que, diferente do argumento anterior, que era plausível, nesse a relação causal entre as premissas e a conclusão, ela não se sustenta, certo? Essa ideia de que toda a gente frequentará sites pornográficos, toda a estrutura da sociedade se desintegrará e ficaremos reduzidos a animais, elas não são suficientes para apoiar a ideia de controle. Veja, o todo está universalizando toda a gente, sem especificar. Toda a estrutura, sem se especificar também, sem oferecer evidências do porquê que isso pode acontecer. Agora a gente vai ver o mesmo argumento analisado por essa outra estrutura que eu estou a apresentar aqui, ó. Veja que o problema permanece. Ó, de novo, toda a gente. Então, se ocorre a autorização do acesso não controlado da internet, então toda a gente frequentará sites pornográficos, toda a estrutura da sociedade se desintegrará e ficaremos reduzidos a animais. Essa desintegração da estrutura da sociedade e a redução da sociedade à animalidade é um resultado extremamente indesejável. Portanto, P, que é a primeira parte, né, a autorização do acesso, não deve ocorrer. Essa é a ideia central. Então, vamos passar para outro argumento agora. É esse daqui. Um argumento que ele parece um pouco mais complicado. Então, temos que a descriminalização do aborto aumenta a taxa de abortos, pois, uma vez legalizado, ele tende a ser usado como um recurso discricionário, por exemplo, para o controle da natalidade e, em geral, para evitar as consequências indesejadas das relações sexuais dentro ou fora do casamento. Esse uso discricionário do aborto não apenas mina as instituições sociais básicas como a família, mas também conduzirá à desumanização da sociedade. Conseguiu identificar as premissas? Então vamos lá.
Começamos por aqui. A descriminalização do aborto aumenta a taxa de aborto. Uma vez legalizado, ele tende a ser usado, no caso é o aborto, como um recurso discricionário. Este uso discricionário do aborto não apenas mina as instituições sociais básicas como a família, mas também conduzirá à desumanização da sociedade. Observe que alguns dos elementos enunciados, eles são apenas complementos, que vão ajudar, mas que não fazem parte das ideias centrais. Isso dali, aqui, por exemplo, para o controle da natalidade em geral, para evitar as consequências. Isso ele só tá, ele tá dando uma estrutura para a premissa. Uma vez legalizado, ele tende a ser usado como um recurso discricionário. Daí ele está complementando, por exemplo, mas isso não está no cerne do argumento, ok? Aqui. Vamos também ver uma versão simplificada do argumento. Essa simplificação que estou mostrando aqui, ela é conhecida como a redução a um mínimo lógico. Esse mínimo lógico, ele capta as proposições e facilita a visualização da relação entre as premissas e a conclusão. Ok? Então, essa seria uma conclusão que ela está implícita. O aborto não deve ser descriminalizado. Veja que o conteúdo das premissas, de novo, ele não é suficiente para sustentar a relação causal. Os conceitos são vagos, as premissas são generalistas. Então, é um argumento falacioso, ok? Bem, e como refutamos a falar... perdão, me precipitei aqui. Aqui eu apresentei essa cadeia, PQMS. Isso também é conhecido como transitividade lógica, ok? Também há uma outra forma onde a gente pode... Uma outra forma como a gente pode pensar os argumentos da falácia da bola de neve. Agora sim, essa refutação da falácia, em primeiro lugar, argumentar que se reconhecem modos de evitar que se escorregue da primeira premissa para as seguintes. E a refutação reside em demonstrar que, com medidas e preocupações adequadas, a suposta inevitabilidade da cadeia de consequências, ela não se sustenta. Bem, veja que o objeto do pensamento crítico, que também é identificar as falácias, também é contribuir no nosso conhecimento de mundo, melhorando a qualidade sobre aquilo que conhecemos. Então, de novo, aprender a identificar falácias também contribui para como nós sustentamos as nossas crenças. E também, por exemplo, é útil em muitos momentos. Um exemplo que eu acho bem principal é dentro do mundo acadêmico, para quem vai fazer um trabalho de TCC, um TFM, onde a gente vai dar uma hipótese e vamos ter que trabalhar uma ideia e justificar essa ideia. Então, também precisamos aprender a justificar corretamente as nossas ideias. Então, é para isso também que serve a lógica informal, ok? E com isso em mente, encerro esse vídeo. Até a próxima e ânimo com os estudos!